Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, terça-feira, com garoa aqui em São Paulo, 19 horas e 11 minutos, 18/4/2023. Top Traders, a casa do investidor. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Vamos lá. Queridos, a grande vedete, como diria o poeta de hoje, é o arcabouço fiscal. Então vamos começar os estudos aqui pelos juros futuros. O que dizer sobre os juros? Nós tivemos uma sessão de alta razoavelmente importante que toca a média de 21. Então, fechamento na máxima com alto volume. Então esse é um sinal de alerta, sim. Então, constatação número 1. E se nós observarmos os juros norte-americanos, eles já tinham uma trajetória de alta e agora encontram resistência aqui no eixo do W. Podemos considerar assim essa figura. É praticamente um W meio torto aqui, não é perfeito, mas é um W. Aí quando a gente parte para o estudo do dólar, novamente forte volume e uma barra cheia, ampla, que rompe a média de 5, algo que não ocorria desde o início da queda. Em nenhum momento a média de 5 foi... A verde, né, essa linha que a gente observa aqui na tela, ela foi rompida e esse movimento, esse fenômeno, ele ocorre numa região de linha de retorno. Então é um sinal de alerta, sim. De alerta. Perfeito? Então o dólar tem um fundo, dois fundos, três fundos mais altos sucessivamente. Só que a gente pega o intraday, passa uma ideia aqui de um ombro, cabeça, ombro invertido. Não, de um ombro, cabeça, ombro, tradicional. E o 4975 e 500 como divisor de águas entre a compra e a venda. Então vamos observar atentamente amanhã para ver se a gente, se de repente continuar subindo, se a gente liquida o dólar ou se cair com algum sinal de fundo no intraday. Então nós vamos assim observar. Ok? Maravilha, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos e amigas aqui do YouTube, desejando sempre muita saúde, muita paz e sucesso em vossos investimentos. Querido amigo José Roberto Pimentel, excelente análise de um profissional competente e sério, parabéns Wagner, obrigado pela sua presença que enobrece a nossa gravação, caríssimo. BA Switches, fala Wagner, vamos ficar líquidos, pois o S&P bate em 4.200 e leva o planeta Terra para o buraco negro. Sejamos prudentes, um grande abraço. Respeito a opinião, vamos aproveitar aqui e estudar o S&P. Estudar os três benchmarks americanos. A tendência é de alta, a gente percebe no intraday, rompeu um pivô a 4143,65. No gráfico diário, a gente percebe o desenvolvimento de uma simetria que tem realmente como alvo 4195, os 4.200, que o nosso querido amigo comentou. É uma ideia. Eu acho que se houver uma baixa aqui no Brasil, não será em razão do exterior. O exterior pode balançar, mas ele vai continuar em tendência de alta. Pode ser se houver algum tipo de frustração ou mesmo presepada naquilo que tange, no que diz respeito ao arcabouço fiscal. O João Bobão, também conhecido por Rodrigo Pacheco, hoje já melou o negócio, né? Então, se você procurar os noticiosos aqui, o João Bobão está magoado porque o Lira tem sido protagonista. O João Bobão acha que poderá ser presidente um dia. Ele acha não, ele tem certeza disso. Ó. Vamos ler algumas coisas sobre o João Bobão. Então vamos lá, João Bobo. Pacheco é representado por veneziano Vital do Rego em assinatura do arcabouço fiscal. Tipo a criança que o pai não dá o jogo de videogame que ele quer, daí ele se tranca no quarto.
Pacheco, tá escrito Pacheco ou João Bobão? Acho que é João Bobão, né? João Bobão não participa de assinatura... Ah, não, tá escrito Pacheco, do arcabouço fiscal no Planalto por conflito de agenda. João Bobão está em voo para Londres, onde participará do evento com Roberto Campos Neto. Ah, é conflito de agendas, né? Ele falou que é desencontro de agendas. Então ele se escondeu no quarto, porque o pai não quis dar o videogame que ele quis, né? E o Lira é protagonista, então isso traz um sentimento de desconforto ao mercado, né? Quer dizer, ele está pensando nele e não como... não de forma coletiva, como, digamos assim, um estadista que ele acha que é, com todo respeito aos seus eleitores, mas é uma vergonha a postura do Pacheco. Então, salvo alguma coisa interna, eu não creio que o exterior possa, digamos assim, ser um driver, um trigger para um movimento de baixa considerável aqui no Brasil. Mas respeito a opinião do... Né? Independente se for antagonista, é sempre bom porque nos faz refletir. Enquanto eu vos falo, tomo meu Gatorade de morango maracujá. Patrícia TK. Professor, quero aproveitar os dividendos da Petro 4 em 27/4. A ação está muito esticada. Teria que cair pelo menos a 24,80. Acho que perdi a oportunidade. Vamos agora observar. Já vamos aproveitar e fazer Petro e Vale. Fazer Petro, Vale e Bancos. Então a Petro 4, ela tem um desempenho que eu considero muito interessante. Por quê? Ela rompeu uma LTB que guiava os preços desde 23 de janeiro. E a máxima do dia 23, que é 27,60, está muito perto, né, do mercado romper. Hoje chegou a fazer máxima 27,62 e acredito que o fará. E tem um gap aqui para puxar preço. E não tem resistência até a 33,78. Claro, não é que ela vai direto para 33,78, mas tem grandes chances de fazê-lo no curto prazo. Acho muito, mas muito difícil mesmo ela cair a 24,80. Se cair, que é onde está mais ou menos a média de 21, na minha opinião é compra. Ok? Aproveitemos então para falar de Vale 3. Vale 3 opera de maneira anêmica, tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Continuo entendendo que essa é a figura. E falemos dos bancos então. BBS 3, que tem renovado máximas históricas. Não tem nenhum sinal de topo. Agora, pessoal, você tem o ativo, está com preço médio bom. Na tua opinião, está esticado, está desconfortável? Realiza lucro de forma parcial, né? Eu acho que quando você tem um ativo muito forte, está longe de média, você está desconfortável, por que é interessante vender 30%, 40% ou 50%? Porque se continuar subindo, você não fica com aquela frustração de estar de fora, e se cair, você desfaz do restante da posição, né, com um preço médio bastante razoável e está tudo certo. Perfeito? Então, essa que é a minha visão. Eu não entraria agora, mas acho que dá para conduzir para quem está no barco. Então aí nós temos BBDC4. Passa uma ideia aqui de correção no tempo para desenvolver o movimento de recuperação. E TUB 4. TUB 4 já desenvolve um movimento mais forte, temos um gap. Então correções eu entendo que devem ser vistas como oportunidades. Então, naturalmente, né, Bradesco atualmente, nesse momento, é a mais fraca dentre as ações de banco. E aí chegaremos aqui em B3, SA3, que é a ação da bolsa, da própria B3. Por exemplo, B3, em uma linha de retorno, fez um fundo duplo, eixo 11,07,
Foi no seu objetivo a 11,90. Aí o que ela faz aqui? Um pullback e deve buscar R$13 aí no curto prazo. É o meu entendimento sobre esse ativo. Haroldo Diniz, querido amigo, professor Wagner, favor analisar a Cogna. Ele muito gentilmente agradece antecipadamente, é uma honra tê-lo conosco, querido. Então vamos lá, Cogna do setor educacional. Cogna tem um fundo mais alto que o anterior, bom volume. Trata-se sim de um padrão da alavanca. O ativo agora faz um pullback no eixo de W a 1,97. Tende a respeitar e buscar 2,32. Então essa é a minha visão. A nossa representante do setor é Educ 3. Edux Participações, né, que abriu aqui as bandas, agora faz uma correção também numa região 7,91, que é um suporte, outrora resistência, agora suporte pela inversão de polaridade. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, só para eu não esquecer dos ativos que tiveram, um deles foi o Goldman Sachs, só para eu observar aqui quais os ativos que tiveram os seus números divulgados. Então vamos lá. Goldman Sachs é uma delas, nos Estados Unidos. É GS, né, o código. Goldman Sachs. O ativo caiu 1,70, mas fechou perto da máxima, simplesmente veio num topo anterior e respeitou, assim como a média de 21, isso para mim é compra, né? Deve acionar o pivô de alta logo menos a 340 com 45. Bom, não, na verdade foi JJ mesmo, achei que era Johnson & Johnson. Só que na verdade... Bom, enfim. É Johnson & Johnson. Teve seus números divulgados. Caiu 2,81. Temos aqui um gap, talvez até fique aberto. Teste da média de 21. Se fechar esse gap, melhor oportunidade ainda. Eu acredito que ela passa por um processo de correção dentro do movimento de recuperação. Agora, análise técnica na veia. Nós temos um topo mais baixo que o anterior e esse topo está acionado a 1,63 com 10. Então é interessante que ela trabalhe acima de 1,63 com 10, volume muito forte para anular aqui esse padrão. Ok? Bank of America também divulgou seus números. Então foi Bank of America, deixa eu ver todos aqui. Então faltou Bank of America. Netflix, eu acredito que se não divulgou ainda... Então vamos lá, Bank of America tem a Netflix. Eu não me lembro do código aqui do Bank. A forma de buscar o ativo
ela muda, é back. Só que não está aparecendo como back aqui. Esses programas, por isso que... Agora foi. Então, Bank of America. Sob o 063, o movimento é de alta, né? Claramente, nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido. Padrão da alavanca. Médias cruzadas em modo compra. Então, correções devem ser vistas como oportunidades. Deixa eu ver se Netflix... Vamos ver se o buscador aqui funciona. A galera sabe que eu sou torcedor fanático do Real Madrid. O Real Madrid eliminou o Chelsea. Obrigado aí, eu recebi alguns e-mails da galera. Bom, Netflix é Netflix, né? Netflix tem lucro líquido de 1,31 bilhão no primeiro trimestre e recua 10% no After Hours após balanço, porque tem menos assinantes que o esperado. Bom, renda variável. Ela é uma das ações que nós temos em carteira. Né, tinha feito um movimento de recuperação bastante interessante. Né, e no pós-mercado, só que no pós-mercado aqui é estranho, né? Fala que ela está caindo pelo TradingView, não. Só se estava e recuperou-se. Deixa eu ver aqui Netflix. Saiu agora há pouco. Então vamos ver. Não, na verdade, fala aqui depois está caindo 3,24. Não sei se chegou a cair 10 de fato. Ou foi alguma coisa mais antiga, né? Deixa eu ver aqui novamente Netflix. Talvez alguma coisa mais antiga. 18/4. É estranho, né? Aqui fala em 13,24, mas agora está praticamente de lado, então recuperou-se. Ações da Netflix, ok? Pelo TradingView está caindo 0,88, então sob controle. Muito bem, e tem uma outra situação interessante aqui. Que fala de uma outra empresa norte-americana. Falando sobre o arcabouço fiscal também. Western Alliance. Registra lucro abaixo do esperado, mas a ação dispara com dados sobre depósito. Uau! Eu já operei esse banco. Ó, então subiu 14%. É um bom sinal, porque se enquadra naquele perfil problemático de pequenos e médios bancos americanos, ok? Maravilha! Muca News, é Carlos Oliveira, deixa o like 25, obrigado, querido. E o Muca News fala, boa noite, caro professor e queridos amigos. Professor, poderia dar uma olhada em VVBR3 e SUSB, claro. Gratidão e um forte abraço a você, querido, tudo de melhor. Querido aluno que nós temos. Então vamos ver VBBR3 primeiramente. E amanhã, pessoal, Manchester City vai eliminar o Bayern. Conta do papagaio, né, professor? Isso daí tá mais óbvio que o... E nós teremos o Benfica na semifinal depois de muitos anos. Então será um time português Benfica. Um time espanhol Real Madrid. Italiano Milan, AC Milan. Rafael Leão joga muito. Giroud bem também. E o Manchester City o time inglês. Mas tudo...
Pode passar o time que for, a única certeza que a gente tem é que o campeão vai ser o Real Madrid, então tá tudo certo. VVBR3 é uma ação em tendência clara de baixa, né? Desde que ela fez o pico aqui, o seu cume nos R$28 e não tem nenhum sinal mais consistente, nem mesmo a barra aqui da última semana de março. Só que é aquela história, para quem utiliza o conceito da assimetria, esse ativo pode ser interessante, né? Pode formar no fundo mais alto que o anterior? Pode. Está operando sobre esse fundo de dezembro. É uma compra assimétrica, não existe um grande sinal, uma figura macro, mas é uma compra que faz sentido sim, porque é uma ação que tem seus fundamentos bastante descontados. Ok? E a SUSB3, que o nosso querido amigo pede. Suzano. Já fez parte de nossas carteiras, a gente chamava de Bela Adormecida. Ela demorava para ir, mas quando tomava tendência ia longe. Essa daqui já tem um fundo duplo, na mesma região que montou o fundo em setembro do ano passado. Fundo duplo com eixo de W a 43 é uma compra mais clara, na minha opinião, mas é um ativo menos volátil. Se movimentará provavelmente de forma direcional numa velocidade reduzida. Querido amigo Everson Luiz Gaúcho, eu acho que você mora no Rio Grande do Sul, né, Everson, pelo que nós já falamos. Torcedor do Grêmio, correto? Grande abraço a toda a galera do Rio Grande do Sul. Eu adoro o Gramado, sou sempre lá com a minha família. Porto Alegre foi a cidade que me recebeu no meu primeiro treinamento. Então, nosso querido amigo diz o seguinte: bom dia, professor Wagner. Pode, por favor, analisar a RRRP3 e Braskem, por gentileza? Será que é compra? Grande abraço, estamos juntos. Zé Carlos, Everson, Mucaroldo, Patrícia Suítes e Zé Roberto enobreceram e estimularam a nossa gravação. Então vamos lá, muito obrigado. RRRP3. A gente faz os ajustes aqui, mas o TradingView é um programa web, né? Ele é excelente, mas tem os seus pormenores aí que a gente acaba às vezes tendo que conviver, mas enfim. RRRP3, que é a 3R. A ação esteve na crista da onda ontem, né, no sentido negativo. Eu não compraria. Eu não compraria por dois motivos, né? O gráfico não é amigável, pico de volume, o pessoal desovou o ativo, e eu não faria uma exposição ao setor, né? Eu não acredito que o setor seja tão interessante. E se eu fosse fazer, eu teria feito em Petrobras, que eu falei há algumas semanas atrás, né? E teria dado certo aí se tivesse feito. Um amigo meu comprou um caminhão de opções e está fazendo muita grana aqui do meu prédio. E ele me falou quando ele montou a operação lá, não assim, tá vendo a Petrobras subindo, eu tô comprado em opções. Não, ele comentou quando ele fez há alguns dias atrás, quando a Petrobras começou a subir. Então esse daí pegou na veia mesmo. E não comprou pouco não. Braskem, ela é um caso interessante para uma exposição assimétrica também. Tem um ombro cabeça-ombro invertido meio torto aqui. Braskem não é o ativo mais confiável do mundo, mas nesses níveis eu acredito que valha o risco. Ok? Maravilha. Então agora eu vou fazer uma das carteiras. Hoje eu vou fazer carteira desafios. Ok? Primeiro ativo é a MER3, mais do mesmo. Vou colocar aqui uns 60 minutos. Com leve viés de alta. Mantemos aí pelo menos por enquanto. BPAC é um banco mega ultra blaster descontado. Depois de romper um canal, a gente com grande volume, né?
O rompimento com grande volume, ele reforça a ideia de recuperação excepcional para o ativo. E agora um mastro bandeira é uma típica correção no tempo. Até a própria redução do volume mostra que é uma correção no tempo. Então deve, inclusive, dobrar aqui esse movimento a partir dos próximos dias. Temos Cury, aquela ideia que Cury é 15. E ela opera aqui de forma lateral. A gente viu esse fenômeno em McDonald's, por exemplo, lá fora, e depois o ativo foi. Então, sem novidades, né? McDonald's, inclusive, tem mais espaço para subir. Então, aí a gente terá aqui na tela a Dexco, que é uma ação de fluxo, uma Maria vai com as outras. Se o mercado subir, ela explode. Quando tem qualquer sinal de risco, de posições defensivas, ela cai forte. Característica do ativo, lá pelos entre 110 e 115 mil pontos, a gente vai estudar se faz a troca ou não. Ela é uma forte candidata a ser trocada. E Gerdau resiste, ela rompeu primeiramente a LTB, depois acionou aqui um eixo de W, acionou o W rompendo seu eixo a 26,10, fechou levemente abaixo. Precisa de uma força, digamos aí, do minério. E local web, acho que tem grande espaço para subir, médias cruzadas em modo compra. Então é muito provável, vejam só, essa figura, onde eu estou passando aqui o mouse, ela tem um fundo mais alto que o anterior, eixo a 5,16, que projeta 6,84, que é justamente essa figura, só que numa proporção maior. Então isso costuma dar muito certo, padrão micro e macro, que eu costumo comentar. E Mater Dei. Mater Dei desenvolvendo fundo, é uma acumulação, alvo inicial a 8,61, mas deve buscar talvez 9,50, até mesmo os R$10. Eu vou só estudar o mini índice aqui, daí eu vou fechar o broadcast. Aí evita, toma menos banda aqui do computador. Mas Mater Dei é inclusive nos ativos principais, aí se eu fosse falar em compra nesse portfólio. Eu vou estudar aqui no broadcast o mini índice, porque o gráfico está errado no TradingView. Nós temos a ideia aqui de um mastro bandeira no mini índice, está lateral a 5 pregões, operando sobre a média de 5, a de 21 vai subindo. Percebam que não tem aqui o gap. Ó, dias 10, 11, que foi aquela super terça, 12, não tem o gap. Né? Então esse gráfico está correto. O TradingView estupidamente traz o gap. É a vida. Né? Tem software bom, software ruim, tem vantagens em alguns, desvantagens em outros. É a vida. Então não tem esse gap, mas é uma mastro bandeira de todo modo. Ok? Muitas vezes as pessoas acham que a bolsa é um mundo cor-de-rosa, e não é. Né? Não tem só. Você tem que ter perspicácia, né? Utilizar 2, 3 softwares. Tem muitas coisas boas. Por exemplo, ontem eu reativei contas minhas em 2 corretoras. Porque tem coisa boa lá dentro. Eu ouvi alguns comentários, eu vi um Reels, aí depois eu vi um comentário, ouvi falar num fórum de que 2 corretoras, eu vi em momentos diferentes, tinha algumas coisas legais, eu reativei minhas contas. Né? Eu tinha conta ativa aqui no Brasil em 2, ativei em mais 2, e nos Estados Unidos eu tô para ativar numa outra corretora. Por quê? Você vê que mesmo você colocando pouco dinheiro ou até nenhum dinheiro, você tem acesso a alguns recursos interessantes que podem ser úteis, ou no aplicativo ou no desktop. Opera X mini contratos, tem tal vantagem, se você ativar a conta tem outra, e assim a vida segue, pessoal, né? E aí eu vou procurando trazer informações de valor para vocês e vamos seguindo dessa maneira. Porque esse é o meu trabalho, né? Fazer esse meio de campo. Então, no caso da MRV, uma alta de 3,16%. 3,16%. Então, por exemplo, esse fechamento,
Agora eu vou ter que olhar MRV numa outra plataforma, por exemplo, o Materday. Está dizendo aqui que caiu 0,12. Como diz, é para acabar com o piqui de Goiás, né? Ela está marcando, por exemplo, ó. Tudo bem que tem o after, né? Mas, por exemplo, BPAC, deixa eu ver, Cury, a porcentagem em fechamento. Então, por exemplo, aqui Cury está errado. Nesse patamar, né? Porque aqui ele está marcando a porcentagem do after. Então vamos olhar pelo candle. Né? E aqui na carteira também. Então, por exemplo, Dexco, a gente vê pelo candle, que é o 4,43. Gerdau está marcando só a oscilação do after aqui, ó. Gerdau subiu 0,15. Aí Local Web caiu 4,43. Ontem tinha subido 4,44, devolveu. Materday, praticamente de lado, ó, menos 98, tá falando 0,12. Acredito que seja oscilação do after. E MRV. Vamos. Agora eu acabei de fechar o broadcast. Deixa eu ver, por exemplo, a MRV numa outra plataforma aqui. Deixa eu ver MRV E3. Deixa eu colocar aqui. MRV está dizendo que fechou a 7,15 com queda de 2,59. Então o cálculo aqui está errado no TradingView. Por exemplo, positivo 1,47. Deixa eu ver positivo numa outra plataforma. Então positivo caiu em 47. Então pelo candle aqui, ó, observem aqui em cima, pelo candle está correto. Então teve queda de 47, Viva pelo candle 4,95, então aqui está errado. Então vamos ver Viva. Só para a gente comparar se está certo deixando o mouse dentro do candle. Caiu 5%, é 4,95, que é o valor clicando no candle. Então, ativo também de fluxo, que eu acho que abre, inclusive, a oportunidade para quem está de fora ou deseja aumentar a exposição. Agora, pessoal, vamos fazer aquele pente fino. O IFNC está certinho. Caiu 0,23, nada muda, numa região de resistências aqui que agora é suporte. O Imob está tudo correto, né? Batendo o valor dentro do candle com o valor aqui nesse resuminho e também na... Então 1,26 de queda no Imob, acho que não muda absolutamente em nada a nossa expectativa. O IMAT, ó, 0,68, 0,68, 0,68, então está correto também. São só os ativos da B3. O IMAT precisa começar a subir, estourar um pivô aqui, deve ajudar muito no movimento de recuperação da bolsa. E o índice de energia, Mastro Bandeira. Deixa eu ver se a gente consegue observar aqui o EWZ no pós-mercado, que é o 0,34, então nada de novo, com os desdobramentos do arcabouço. Aí nós temos o índice de consumo, ó, também correto, ó, aqui 1,12, aqui 1,12, clicando no candle 1,12, está corretíssimo. O índice de consumo, digamos assim, com uma alta mais contundente seria algo fantástico, porque é o índice mais sensível junto com o Imob a tudo isso que está acontecendo no front interno.
Bolsa do Japão para o alto e avante, a gente comentou que renovaria a máxima, né? Acabou de romper um pivô a 28.287. E Bolsa de Xangai para o alto e avante, reabertura chinesa na veia, fazendo história. Aqui eu vou traçar uma linha conectando os últimos topos. É um alargamento sendo rompido, muito interessante. E uma das boas novas de hoje é o minério de ferro confirmando fundo. Está acionando o martelo desenhado no dia 17 de abril. Isso deve ajudar ações ligadas a metais aqui no Brasil a desenvolverem fundo ou seus processos já de recuperação de rompimento. Então o petróleo com esse leve viés de alta é o caminho esperado, é o mais provável, é o caminho natural. Ele tem uma alta marginal, não é algo inesperado. Por exemplo, a gente observando sob a ótica do semanal. Semana passada subiu 6,27, agora sobe 96, quer dizer, 6,90, isso daqui foi pós-OPEP, então é um movimento lateral com viés altista, então deve subir passo a passo, movimento truncado, é bastante natural, esperado por todos nós. O petróleo Brent está um pouco mais forte. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa no petróleo, eu compraria, mas eu compraria o Brent. Como eu não sou, eu ficaria neutro aí, mesmo se eu tivesse ativamente operando o petróleo. Títulos americanos de 10 anos tem sinal de topo no eixo do W, mas a história da árvore, das árvores e da floresta, o viés é de alta, mas está numa região de resistência. Se tiver algum sinal mais forte que não vai ter aumento em maio, pode realmente pelo menos formar topo e seguir aqui rumo a 3.500, o que eu acho mais provável que aconteça. E as bolsas americanas desenvolvendo fundo, como na Europa, movimento truncado, sinuoso, envolvente, mas no frigir dos ovos vai alcançando patamares mais altos como o S&P. A gente mostrou o índice Nasdaq anteriormente, como o Dow Jones, que está numa região de resistência importantíssima, é uma LTB que simplesmente liga os topos desde dezembro de 2022. O VIX vai cedendo sem sinal de fundo, especialmente depois de fazer vários dias seguidos um pullback nessa linha de tendência de alta e na média de 21. E aqui nós temos o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, repicando. Não chegou a romper a média de 5, eu não vejo como uma ameaça, esse movimento é um sinal de que a bolsa vai cair. Aí nós chegamos no EWZ, a ETF, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa, falar aqui a vocês de forma coletiva. O EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York, pullback na LTB, deve reagir a partir dessa região. Europa, Reino Unido desenvolvendo fundo, máximas e mínimas sucessivamente mais altas. Hoje que deu uma pausa, né? A máxima foi praticamente igual e a mínima um pouco mais alta. Aí nós temos a Bolsa de Paris, sem sinal de topo, o Eurostock 50 idem, vai subindo pouco a pouco. E o índice DAX faz o mesmo movimento, amparado pela média de 5 períodos. O MME, que mede fluxo para mercados emergentes, parece uma lesma, né? Um caminhão subindo a ladeira. Tem suporte a 1.003,40, a 1.004,30. Engraçado, né? 1.003,40, 1.004,30. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, tocou a média de 21, sentiu e deve novamente renovar a mínima. Mas isso não impactou no dólar, né? Eu falei mais cedo. Né, não impactou no dólar. O dólar e o DI eles chamam a atenção, nós temos que observar, sim. Agora o BOVA11, pessoal, você pega aqui os últimos candles, ó, subiu 0,43, caiu 0,41, subiu 0,11, caiu 0,32 e hoje caiu 0,01. Na verdade,
Não é isso, fechou de lado. Aqui está marcando 0,06, mas a B3 está com um conflito aqui. A verdade é que fechou de lado. Deixa eu ver também Bova 11, Bov aqui numa outra plataforma. Vida de trader tem dessas coisas. Nós somos traders, nós não reclamamos, nós trabalhamos. Então o Ibov subiu 0,14 mesmo. Então acabou fechando até em alta, né? Acabou fechando até em alta, ó. Subiu 0,64, caiu 0,40. Caiu 0,17, caiu 0,25, subiu 0,14. Está de lado, né? As 5 sessões de lado. Ibovespa em dólares, para a gente finalizar. Então o mercado simplesmente pós aquela mega terça-feira, o mercado ele está absolutamente de lado. Então o Ibovespa em dólares, por exemplo, subiu. O Ibovespa em dólares não, ele já no pós-terça ainda subiu bem. Ó. Depois caiu 0,28, subiu 0,13, caiu 0,71, caiu 0,69. Então é isso. Mastro bandeira, topo anterior sendo testado. E por fim o mini índice, nosso carro-chefe. Eu mostrei lá o gráfico como é correto, né? Não tem esse gap no broadcast. Segurando na média de 21, a mesma coisa aqui, ó. Dia 13, caiu 0,35, aí caiu 0,14, caiu 0,35, 0,21. Então coloquemos aqui um gráfico de 1 hora. No gráfico de 1 hora, eu vejo, tudo bem, proporcionalmente não é um mastro bandeira, mas é a mesma ideia. Faz o movimento de alta, corrige no tempo, nem é no preço, para depois replicar aqui esse movimento de alta anterior. Então, para amanhã, eu acredito numa sessão positiva. Ok? Um forte abraço a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Muito grato pela sua atenção.